Em primeiro lugar, eu quero agradecer imensamente a oportunidade de ter participado da construção desse app, junto com a equipe que a Luciana tão generosamente, tão carinhosamente abrigou e coordenou. Foi uma coordenação muito delicada, muito cuidadosa, e, de fato, é uma honra poder participar desse trabalho. O tema que me coube na participação desse trabalho é o tema relacionado à adolescência. Isso porque eu tenho uma experiência de muitos anos em função do meu trabalho em escolas, em função do meu trabalho de orientação de famílias, em função do meu trabalho de orientação profissional e também no meu consultório, que é de onde eu falo nesse momento, né? Então, como a Luciana colocou muito bem, cada um dos temas, né, tem um momento em que se fala do que vem a ser aquela faixa etária e, a partir disso, que ações seriam importantes serem desenvolvidas. Não é uma receita de bolo, a proposta não é essa, mas é quase assim um guia de consulta para os momentos de aflição em família. E nós sabemos que esses momentos invariavelmente acontecem, né? Então, para quem está entrando aí agora, não me conhece ainda, meu nome é Cláudia Gindre, importante reforçar, né? E o tema da nossa live é Família e Adolescência dos Filhos, enfrentando desafios e encontrando caminhos. Porque desafios nós sabemos que são inúmeros, e encontrar os caminhos é que são as possibilidades que eu acho que esse app abre para vocês. Bom, então eu vou falar de maneira geral que subitens entraram quando se falou da adolescência e que você, acessando o nosso app, vai poder consultar e vai poder ler. E depois, se quiser, comentar conosco, né, Luciana? Exato. Tanto com a própria Luciana, como todas nós que estamos listadas lá no app. Você pode entrar em contato pelas nossas redes, e-mail, etc. Então, no caso da adolescência, eu trouxe aqui minha colinha para não me perder, né? Se falou de limites e autonomia, gestão do tempo, autoestima, questão do autocuidado, que a Luciana colocou já muito bem, o autoconhecimento, que na adolescência é fundamental, questões de identidade, autoconfiança, curiosidade, estímulo de habilidades, automotivação, briga entre irmãos, esse tema é super emocionante, né? Sono, que na adolescência muda, né? Eles mudam o fuso completamente, relacionamento familiar, educação financeira, vida real e vida virtual, que também é um tema fundamental, resolução de conflitos, sexualidade, que é, né, o tema da faixa etária. Importantíssimo. Eles saem de uma fase em que a sexualidade ela se encontra de forma latente no sujeito, que é a infância, e eles começam a partir, então, para a ação. E isso, às vezes, gera alguns conflitos internos e também na relação com as famílias. A escolha profissional, que é também um tema de ouro, né? Relacionamentos abusivos e álcool e outras drogas. Entretanto, nem daria para nós fazermos a apresentação desse aplicativo falando de cada um desses temas. Oi, Antônio, boa noite. Boa noite. Falando de cada um desses temas, até porque são, de fato, temas muito extensos. E aí, hoje, nós vamos nos centrar no tema do relacionamento familiar e a adolescência. Por que a escolha deste tema? O relacionamento familiar é um tema muito importante e um tema que embasa todo o trabalho com o adolescente. É muito interessante porque quando a criança vai se transformando em adolescente, isso não acontece de uma hora para outra e tem acontecido cada vez mais precocemente,
Eu tenho hoje no meu consultório crianças de 10 anos com características de adolescente. Outro dia um paciente meu me perguntou, ué, que eu apontei para ele, eu falei, ué, mas que isso? Isso aí é pré-adolescência? E ele riu, é um menino extremamente inteligente, falou, ué, mas pré-adolescência não é só com 12? E eu fui explicar que não, que às vezes vem mais cedo. Então hoje a gente vive numa sociedade de muitos estímulos, a adolescência começa mais cedo, e também vivemos numa sociedade que às vezes peca pela dependência. E assim, a adolescência também, até diferente de outros países do mundo, na Europa, por exemplo, eles têm ritos de passagem muito mais claros, né? A nossa adolescência, ela acaba se estendendo e ficando aí até, às vezes, 30, 30 e poucos, às vezes até 40 anos, né, gente? Isso aí é um cuidado que a gente tem que tomar. Então, o que acontece? Quando o sujeito ingressa na adolescência, para se sentir autônomo, confiante e dono da sua própria vida, independente da sua família, ele começa a rechaçar os contatos, as orientações, os conselhos. Isso, às vezes, pode oferecer aos pais e familiares próximos a falsa sensação de que esse jovem está desprezando as suas opiniões, de que ele está desprezando os seus conselhos e tudo que ele aprendeu até aquele momento. Então, assim, o primeiro ponto que é importante nós destacarmos é que essa não é a realidade. O seu adolescente, embora ele esteja mais rebelde, mais próximo dos amigos, e tudo que você fala parece uma grande bobagem, uma grande ignorância, ele quer sim saber a sua opinião sobre aqueles temas centrais da sua própria vida. Então, essa é a primeira pista que fica aí para os pais de adolescentes, que eu acho que é muito valiosa. Segundo ponto que a gente destacou é que na adolescência acontece um luto muito importante vivido pela família. Primeiro, porque é a primeira vez em que nós, adultos, pais, nos sentimos envelhecendo. Quando nós vemos os nossos filhos com aqueles corpos lindos que nós já tivemos um dia, com aquela vitalidade de namoro, de beijo na boca, de vida sexual, que a gente também já teve naquele dia e que hoje acaba ficando obscurecida até por conta do trabalho, de milhões de outras responsabilidades. E também existe um luto do filho idealizado. Quando nós somos mães e pais, nós idealizamos aquela criança numa série de aspectos da vida deles. Então, o meu filho ou a minha filha, ele vai ser o mais bonito, o mais inteligente, a melhor bailarina, a bailarina principal do municipal, e por aí vai. Nós idealizamos muitas coisas. E conforme eles vão crescendo, não necessariamente eles vão correspondendo àquilo que nós idealizamos. E isso, minha gente, é um luto. É um luto pelo qual todas as famílias terão que passar, necessariamente. É difícil? É. Mas eu sempre costumo falar para os pais de adolescentes, lembre como foi com você. Com certeza absoluta, seus pais viveram os seus lutos também. Meus pais gostariam muito que eu fosse médica. Eu brinco que foi o único desgosto que eu dei a eles na vida, foi não ter escolhido a medicina. E assim, ainda bem que eu dei esse desgosto, porque eles nem conheciam a psicologia e eu sou uma profissional felicíssima na minha área. Então, às vezes, entre milhões de aspas, dar esse desgosto é afirmar a sua alteridade diante daquela família. E isso é muito importante para eles. Então, esse ponto é fundamental, tenham isso em mente, né? Outra coisa, embora o adolescente ele esteja muito voltado, né, para o social, para os seus amigos, quando ele tem que tomar aquelas decisões mais importantes, a primeira relação sexual, quem será o parceiro ou a parceira da sua escolha?
qual vai ser a carreira que ele vai escolher para seguir na vida dele. Tenha uma certeza que ele sempre vai pensar o que o meu pai, o que a minha mãe espera de mim. E aí, o adolescente, ele anseia basicamente por duas coisas. Em primeiro lugar, ele anseia pela aprovação da sua família. Ele, às vezes, tem algumas atitudes que ele sabe que está desagradando, que ele sabe que não é aquilo que aquela família idealizou. Entretanto, ele ainda assim espera apoio, acolhida e aprovação. E, no fundo, ele quer saber qual é a opinião da família acerca desse tema. Isso quer dizer que as famílias sempre aprovarão as escolhas de seus filhos? Claro que não. Óbvio que não. Todos nós, em alguma medida, em algum momento, e isso também, gente, eu vi 1 milhão de vezes acontecendo nas escolas, no consultório, Rose falando com a gente. Beijo, Rose. Beijo. Beijo enorme. No consultório, é muito importante que a família tenha claro que aquela escolha não é a escolha dela. Uhum. Mas mesmo quando ela vai interferir e falar sobre o que ela pensa, ela precisa fazer isso de forma muito tranquila. Assim, gente, acabei de falar uma coisa para pai de adolescente, né? Que é o desafio máximo. Desafio máximo. Isso aí, Luciana, é o desafio de todos os pais e mães de adolescente. Ficar tranquilo. Essa é a expressão mágica. Entretanto, é possível agir de forma mais tranquila se diante de uma escolha do seu filho ou da sua filha, você consegue pensar isso que eu estou dizendo, que no fundo ele gostaria da sua aprovação, que no fundo ele gostaria da sua acolhida, respirar fundo, pensar 1 milhão de vezes antes de comentar e antes de falar e antes de criticar e antes de opinar, e depois então levar o assunto para o seu filho ou a sua filha da forma mais cuidadosa possível. Eu acho que é imprescindível colocar aquilo que você já colocou antes, né? Relembrar que você passou por momentos de decisão, que você passou por momentos, inclusive, de poder errar, e que o adolescente tenha permissão também, né? De não fazer a melhor escolha nesse momento, mas que você esteja ali. E eu acho imprescindível também reforçar que o diálogo não precisa acontecer apenas nesse momento em que o adolescente vem para fazer essa escolha, vem para, né, que essa conversa seja leve, que seja tranquila e que seja constante, né, que esse diálogo seja constante. E essa questão que você fala de respirar fundo, de não ter que de não ter que julgar, né? De não ter que fazer valor daquilo que você, juízo de valor daquilo que você está trazendo, é em qualquer diálogo, né? Exatamente. Qualquer diálogo nós precisamos disso. Nós precisamos também compreender que eu tenho que aceitar que o outro também tem opção de escolhas, né? Exatamente. Tem duas questões que você falou aí que são fundamentais. Primeiro, que quando uma família deixa para estabelecer o diálogo somente na adolescência, ela vai encontrar uma dificuldade muito maior do que quando esse diálogo é gestado desde a primeira infância. Então, a Françoise Dolto é uma autora francesa, uma psicanalista francesa que eu gosto muito, e ela fala muito da importância da palavra verdadeira. Quando a criança ela não recebe a informação verdadeira sobre o que está acontecendo, ela fica super desconfiada, porque a criança e o adolescente, gente, são parabólicas, são antenas parabólicas. Você pode até tentar esconder dele o que está acontecendo, mas eles sabem, eles sentem. E não esqueça que o seu vínculo com o seu filho e com a sua filha é um vínculo visceral. Então, de alguma maneira, ele vai perceber aquilo. Se eventualmente você não iniciou esse diálogo na infância,
Aí, no final, na parte das ações, a gente tem algumas sugestões para oferecer, né? Mas isso é muito importante. E um segundo ponto é que é fundamental você entender que o seu filho é o sujeito das escolhas dele, da mesma maneira que você foi sujeito das suas escolhas. Então, mesmo que você discorde, num determinado nível, você vai precisar respeitar as escolhas do seu filho. Isso pode ser verbalizado, né? Exatamente. Você pode dizer, eu não concordo, mas eu vou te dar o apoio que você precisar, né? Porém, e assim, tem um ditado que é uma fala que é um pouco chula, né? Mas é verdadeira. Você conhece uma mãe no dia da visita, na fila da visita de uma cadeia. As mães e os pais, elas são as pessoas que não vão abandonar os filhos em nenhum momento. Então eu também digo para os adolescentes que me assistem, digam a verdade aos seus pais. A coisa mais triste que existe para uma família é saber alguma coisa que um filho ou uma filha fizeram que não é o que eles esperavam por terceiros. Eu trabalhei milênios em escola e quando eu ia dar uma notícia ruim para a família, eu chamava o adolescente antes e falava, meu amor, a notícia é essa. Eu conto ou você conta? Se eu contar, o seu pai vai ter duas tristezas. Saber o que aconteceu e saber por uma pessoa que não é você. Se você chegar em casa hoje e contar, amanhã quando ele chegar aqui, eu vou estar falando sobre um problema que precisa ser resolvido, mas que você compartilhou. Então também é um caminho de mão dupla e que a gente precisa estimular nos nossos adolescentes. E assim, para encerrar essa primeira parte, né? Não sei como é que a gente está aí de minutos, mas para encerrar essa primeira parte, uma das coisas mais importantes que o adolescente precisa é de encorajamento. É muito importante que o adolescente saiba que sua mãe, que seu pai, sua família acreditam nele. Ah, mas eu escolhi fazer astronomia. Astronomia? Ai, meu Deus, astronomia? É isso mesmo? Mas você já viu que não tem emprego? Gente, ele precisa de apoio. Ele precisa de orientação? Precisa, eu trabalho com orientação profissional. Mas ele precisa de apoio. E se é isso que ele quer fazer, se foi isso que ele escolheu, quantos e quantos profissionais de carreiras que nós sabemos que em tese não são extremamente lucrativos, estão muito bem obrigados porque fazem o que amam. E quantos profissionais até têm uma remuneração muito, muito bacana, mas são pessoas estressadas, são pessoas que estão infartando super cedo. Hoje o que mais se tem é síndrome de burnout. Então eu estou dando esse exemplo, mas poderia dar milhares de exemplos. É o menino que quer fazer uma dieta, por exemplo, e ele diz, eu quero emagrecer tantos quilos. E a mãe torce o nariz. Tipo assim, já tentou tantas vezes. Não importa. Cada tentativa é uma inauguração. Cada tentativa é uma tentativa. E é importante que ele seja incentivado. Eu acho que nesse ponto também, Cláudia, é importante que a família se mostre também vulnerável. Eu já falei isso na outra live, mas eu acho importante também para a família do adolescente, porque os pais, às vezes, pecam na questão de eu sou exemplo, e como exemplo eu não posso errar, eu não posso falar dos meus erros, eu não posso falar dos tropeços que eu levei na vida, eu não posso falar da minha adolescência, porque eu fui um adolescente rebelde, eu fui um adolescente de tal maneira. Fale. Seja humano. Nossa, Lu, você está falando uma coisa importantíssima. A adolescência, ela é em si uma fase de vulnerabilidade. Porque é uma fase de muitas mudanças, é uma fase de muitas escolhas, é uma fase de muita pressão, é uma fase em que ele é o tempo todo questionado por performance e ele tem que ir bem, mas a cabeça dele está em outro canto. A família, os pai e a mãe, são figuras idealizadas. Desde pequenininho eles aprenderam o quê? Que aqueles são os super-heróis deles. Quando eles chegam na adolescência,
se essa imagem ela é mantida nesse padrão, como é que ele vai ter coragem de se abrir? Como é que ele vai ter coragem de falar das fragilidades dele, se ele está falando com a Mulher Maravilha e com o Super-Homem? Com a She-Ra e com o He-Man? Nem sei se eles conhecem. Eu ouvi muitos de pais, de mães, falando: eu não posso chorar na frente dos meus filhos. Não, tu vai chorar. Tu vai dizer que tu não tá disposta. Tu vai dizer que agora tu tá em sofrimento. Tu vai dizer que tu tá passando por problemas. Porque ele vai aprender que é normal. Que se com ele acontece isso, ele não vai esconder de ti. É importante. Com certeza. E às vezes as pessoas acreditam que o diálogo se começa na tentativa de conversar com o outro. E o diálogo começa principalmente nessas relações que não estão no verbal, né? Estão no não verbal. Exatamente. E mais, quando você mostra a sua vulnerabilidade, quando você mostra a sua humanidade no relacionamento com seu filho, você abre um campo de empatia enorme. Porque a mensagem que você está passando é: você está angustiado? Eu sei o que você está sentindo. Porque o adolescente, em geral, eu ouço isso muito no meu consultório. Eles dizem assim para mim, para o meu pai, eu sou uma nota no boletim da escola. É muito comum eles dizerem isso. E aí, quando eu vou conversar com a família, não é isso. A família também está em sofrimento, porque não está conseguindo um caminho de chegar nesse adolescente. Por isso, exatamente, a gente produziu esse aplicativo. Exato. Porque é uma maneira de contribuir até com aquelas famílias que ainda não têm uma necessidade de procurar uma terapia, mas que podem encontrar ali respostas para uma série de dúvidas que elas têm, né? Então, é realmente um documento Eu acho que ele valioso. Realmente ele abre para uma possibilidade de diálogo, principalmente nesse, eu acho que na adolescência e no adulto é um grande caminho para um diálogo, né? Olha aqui esse aplicativo, vamos conversar, o que tu acha, né? Abrir esse campo em que às vezes o pai não sabe falar sobre sexualidade com o filho, porque não é nem que não queira falar, é que não tem nem caminhos. Então olha o aplicativo, verifica se o filho concorda, né? Isso que você está falando é super bacana, né? Porque às vezes você pega ali o aplicativo e fala: meu filho, minha filha, olha aqui, a psicóloga aqui está falando isso assim, assim na sexualidade. É assim mesmo? É assim que acontece? Ou não? Não é assim? E aí... Na minha época eu não conversava sobre isso com meus pais, vamos conversar, né? Abre um caminho. Exatamente. Então, aí a gente tem uma segunda parte, que é a parte das ações sugeridas, né? Então, olhando aqui na minha colinha, uma ação importante, muito importante para pais de adolescentes. Observem sempre o grupo de amigos dos seus filhos. O fato é que a gente não tem controle sobre isso, mas as pessoas com quem os seus filhos se relacionam dizem muito a respeito deles. Que escolhas eles estão fazendo? Que escolhas eles estão fazendo quando eles se relacionam? Você observa. Então, assim, a minha casa é uma casa cheia, né? Uma casa que eu gosto de gente, é cheia. E eu sempre falo para os pais: encha a sua casa de adolescentes. Traga para o seu entorno. Traz para o seu campo, né? Por quê? Porque você observa qual é o padrão de relação que o seu filho estabelece com aquelas pessoas. É um padrão de dependência? É um padrão de necessidade de aceitação a qualquer custo? Para ser aceito, ele vai fazer qualquer coisa, inclusive coisas que não são bacanas para ele? É um padrão de liderança? E isso pode ser muito potencializado para uma série de aspectos para a vida dele. É um padrão de solidão? Você vê que ele fica mais excluído, mais num cantinho? É um padrão de vergonha? Isso tudo dá a você uma série de indicações de como ir lidando e que temas ir introduzindo nesses diálogos que devem acontecer, sim, informalmente e, às vezes, formalmente com seus filhos. Eu acho que nesse ponto, quando fala assim, observação das companhias, é importante trazer também de não haver o pré-julgamento por vestimenta, por questões de sexualidade, né? Porque daqui a pouco algum pai fala: mas aqueles meninos que meus filhos andam só vestem preto, são cabelos coloridos, enfim, não sei quais são os preconceitos, mas, né?
A observação não tem a ver com a sua vestimenta, com a sua sexualidade, com a sua... É mais o comportamento mesmo do seu filho nesse grupo, né? E, Lu, perfeito isso que você está falando, porque eu tenho também pacientes que falam isso. Os meus pais não querem nem conhecer a fulana ou a beltrana, porque ela é cheia de piercings. Gente, você vai julgar hoje um adolescente, porque até eu estou fazendo tatuagem já no alto da minha idade adulta, porque agora eu passei a achar bacana, e hoje em dia é moda, e hoje em dia se aceita, e eu não vou mais fazer concurso público, então não vou mais me prejudicar por isso. Você imagina um adolescente, no auge do desejo de exploração, de transgressão, ele não vai querer colocar piercing, pintar o cabelo de vermelho, de roxo. Faz parte. Então, essa questão da família não pré-julgar os amigos dos filhos é fundamental, muito bem colocado. Quando a gente pensa na questão do diálogo, a gente precisa pensar na criação de oportunidades. Mas, Cláudia, como é que se cria oportunidade de diálogo com o raio do menino que fica lá trancado o dia todo no quarto e ainda troca o dia pela noite? Ah, tem uma boa ideia. Comecem a assistir séries. Hoje em dia tem milhões, séries com temas sobre adolescência. Por exemplo, hoje em dia a gente tem um assunto aí que está na crista da onda, que é a cultura do cancelamento. A nossa faixa etária, a nossa idade, ela passou por situações muito diferentes do que o jovem da contemporaneidade passa. Então é muito importante que você esteja antenado. Você tem que saber que a Carol Conká está no paredão. Porque não tem jeito, minha gente. Gente, acabou de entrar meu filho. Oi, amor. Que lindo. Um deles, o mais novo. Todo adolescente sabe que a Carol Conká está no paredão. Então, como que você, mãe de adolescente, não vai saber disso? Você tem que poder, né? Você tem que poder, Cláudia, mas eu não tenho tempo, eu trabalho muito. Gente, eu sou psicóloga. Eu trabalho muito com psicologia. Eu não tenho que entender de finança para gerenciar o meu dinheiro? Ou vocês acham que a gente sai ganhando, Luciana, a gente sai ganhando nosso dinheiro e gastando a esmo? Não, a gente tem que ter planejamento. Da mesma maneira, se você optou ser pai e ser mãe, você tem que acompanhar os temas, que são os temas de relevância para o seu filho. Que muito provavelmente não quer assistir o BBB? Tu não precisa assistir, já tem várias notícias, né? Eu não assisto BBB. Mas tem notícias por aí em que você vai poder se dar conta do que é o comportamento, por que acontece isso, né? Cláudia amada, chegando no nosso tema, no nosso tempo, mas vamos finalizar. Vamos só fechar aqui com as outras dicas, né? Então, acompanhar os momentos aí. Atenção nas saídas do seu filho. Hoje, eles fazem muitos usos de aplicativos e, às vezes, os aplicativos são até mais seguros. Mas é importante você sempre ter um acordo de pedir a ele, olha, quando você chegar, vai lá no meu quarto, me dá um beijo. Quando você pede para dar um beijo, você sabe como seu filho chegou em casa. Você sabe se ele está bem, se ele está torto. Isso não quer dizer que se ele chegar vomitando na adolescência porque bebeu é o fim do mundo. Gente, não é. Adolescente erra, faz bobagem. Aliás, essa faixa etária é a melhor faixa etária para a gente fazer bobagem. Na minha que fica mais difícil, na da Luciana que fica mais difícil. Mas essa faixa etária é muito boa para fazer bobagem. Então acompanhem, vejam como estão chegando em casa para que vocês possam orientar. E tem uma frase que está no aplicativo que eu quis fechar com ela, né? A atenção do adulto nessa fase é a chave do êxito. Fique de olhos abertos. E aí eu quero deixar, para finalizar, um recado especial que não está no aplicativo por conta desse momento de pandemia. Nós estamos atravessando um momento inédito da nossa história. Eu li um artigo ontem que dizia que nós ainda não temos dados, depois eu até te mando, Lu, nós ainda não temos dados sobre como ficará a questão da saúde emocional desta geração privada
privada do contato com os outros adolescentes, sendo que a característica primordial da adolescência é de ser gregária, de gostar e viver em grupo. Então, vamos ficar atentos. Se você observar que alguma coisa não está no trilho, peça ajuda, apoie o seu filho. Você vai sentir ele mais nervoso nessa fase, você vai sentir ele mais agitado nessa fase. Faz parte. A pandemia não está fácil para ninguém. E o adolescente, ele ficar privado de contato com os amigos, ele acha que aquilo é uma coisa que vai durar para a vida inteira. Ele não tem essa dimensão de longevidade que nós adultos temos, porque nós já passamos por isso. Eu lembro de mim aos 20, 21 anos, eu queria sugar o mundo correndo de uma vez só. E se a minha mãe não deixasse eu sair um dia, era uma lágrima danada, porque eu achava que aquele era o último dia do mundo. E não era, não foi. E se Deus quiser, ainda vou viver muitos anos, né? Para ver muitos adolescentes chorarem, reclamando. Exato. Mais importante, nesse momento, vocês ficarem atentos. E para finalizar, no link, na minha bio, existe um link que joga vocês direto para esse aplicativo, a gente pede o e-mail de vocês direitinho, deem feedback, comentem e aproveitem esse material riquíssimo, belíssimo, coordenado pela Luciana, que a gente fez com o maior carinho para vocês. Exato, foi feito com muito afeto e conhecimento prático e técnico. Ah, não está me ouvindo? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Silvia, a Silvia está falando comigo. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Voltei. Ai, ótimo. Cláudia, gratidão por fazer parte desse grupo. Máxima. Aqui tem mais meninas do nosso grupo aqui presente. Agradeço imensamente. Não saiam daí. A Cláudia agora vai dar um tchau, mas pode ficar aqui conosco, que agora começa a Érica a falar sobre o tema dela.